Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar início, então, à última sessão do dia, em temas de planejamento automatizado. Para iniciar a sessão, vou convidar, então, o Vitor Gabriel, vai nos falar, então, sobre Deep Learning Based 3D Dose Prediction for Automatic Radiation Therapy Treatment Planning. Vitor, prazer te rever, seja bem-vindo. Fala é sua. Tá bom. Então, é uma honra estar aqui nesse momento para poder falar para os meus colegas do Brasil. E eu gostaria de agradecer o convite da Simone, a minha orientadora de doutorado, né? Quando eu conversei com o meu chefe, ele falou: olha, você nunca diga não para um orientador de doutorado. Tanto que ele, até hoje, apresenta uma palestra no Congresso da Associação Americana a pedido do orientador dele, isso há mais de 20 anos. Então, assim, para você ver que o negócio é sério, né? Então, eu vou tirar esse momento para falar um pouco de uma ferramenta que foi desenvolvida como um projeto paralelo, é um projeto de pesquisa que eu faço parte, e acabou que foi um resultado muito legal e acabou que ela se transformou em um projeto quase que principal do que a gente começou a trabalhar aqui na Universidade da Virgínia. Então, assim, deixa eu passar o slide diante. Falando sobre, eu trabalho na Universidade da Virgínia, tá? É uma universidade famosa aqui nos Estados Unidos. Aqui algumas fotos, fundada pelo Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos. Tá? E dentro da Universidade da Virgínia nós temos um hospital universitário, o Hospital Universitário da Universidade da Virgínia, vários programas de residência, é um dos hospitais bem conceituados aqui no país. E dentro do hospital nós temos o que chamamos de Cancer Center. Nesse Cancer Center é onde eu trabalho, então assim, nós temos uma equipe razoavelmente pequena, a quantidade de coisas que a gente faz, né? Então, assim, 5 físicos médicos, 2 residentes de física médica por ano, né? E residência de médico também. Nós temos também uma variedade muito grande de equipamentos, né? Assim, várias tecnologias, várias tomoterapia, superficial, ortovoltagem, sabe? Ortovoltagem, implante LDR, HDR também faz, Gamma Knife e Pinnacle CPS, que é uma coisa bem comum assim no Brasil, e aqui é bastante utilizado ainda esse sistema de planejamento. Em relação ao nosso departamento, nós temos também, nós fazemos controle de qualidade Second Check em Monte Carlo, foi desenvolvido pelo meu chefe e a equipe dele, os alunos dele de doutorado, e um grande diferencial que foi mais ou menos uma coisa nova para mim é o programa de bracterapia com CT on Rails, né? Nós temos um sistema de planejamento, Variseed, o sistema da Varian, e nós temos vários projetos de pesquisa financiados pelo governo americano para desenvolver novas técnicas de tratamento, tanto que nós temos um clinical trial que é para a irradiação de mama com HDR e somente uma fração, utilizando cultura. Tá? Então, entrando nesse contexto de ser um grande hospital que atende muita gente, nós também temos muitos projetos de pesquisa em andamento. E com isso, o meu primeiro agradecimento é que esse trabalho que eu vou apresentar hoje foi financiado pelo NIH, que seria como fosse o governo americano, o Ministério da Saúde, e é um projeto de pesquisa de 5 anos, que nós estamos estudando os efeitos clínicos, né? Qual seria o impacto de incerteza geométrica, o posicionamento do paciente, incerteza geométrica durante todo o curso de tratamento, e também incertezas de delineamento, qual seria um impacto de você pegar 10 médicos diferentes desenhando a parótida, por exemplo, de um câncer de cabeça e pescoço. E dentro desse projeto, nós temos um grupo de pesquisa que começamos a trabalhar com inteligência artificial, e chegou o Hussein aqui, que ele é especialista em Deep Learning, em redes neurais, na nossa equipe, e eu com um background totalmente diferente, mas assim, de física médica, de trabalho de otimização que eu fiz, foi parte da minha pesquisa de doutorado, otimização, e junto com o Hamid e o meu orientador, que seria o Jeffrey Sibers, que ele tem uma experiência muito grande em projetos de pesquisa financiados e orientação de pesquisadores, né? Então, assim, foi meio que um brainstorm
desse grupo de pesquisa. Nunca é um trabalho de uma pessoa só, né? Assim, pesquisa é sempre um monte de gente trabalhando. Nesse caso, foi uma equipe de 4 pessoas trabalhando. E para começar, eu quero fazer como se fosse um aviso, um disclaimer. Assim, esse modelo que eu estou apresentando aqui, ele não foi publicado ainda, seria assim, ele é um projeto não publicado. Ele foi o modelo a campeão do AAPM, organizou um desafio e para vários grupos de pesquisa do mundo inteiro para desenvolver um modelo para proibir a dose em tratamento de cabeça e pescoço, que é também um tipo de tratamento bem complicado, não é simples. Tá? E os detalhes são meio que embargados, eu não tenho autorização para falar muitos detalhes sobre esse modelo. Tá? Mas para quem quiser acessar o site, saber um pouco mais sobre esse modelo, tem o site da APM aqui, Grand Challenge, tá? E tem um resultado nesse link inferior que mostra o resultado dos grupos de pesquisa do mundo inteiro. Tá? E assim, foi muito satisfatório, interessante, assim, juntar uma equipe tão diversa e você conseguir ter um resultado tão interessante. Tá? Então, assim, pulando um pouco, isso aqui é mais um resumo, a ideia foi ter um modelo baseado em conhecimento, knowledge based, que aprende de uma base de dados de casos de cabeça e pescoço. Ele tenta como prever a dose clínica, né? Qual seria a dose para aquele conjunto de CT e contornos. Tá? Então, seguindo mais um pouco à frente, por que isso seria útil, né? Porque prever dose 3D seria útil. Nós já fazemos isso há muito tempo, né? Assim, desde quando inventaram o planejamento 3D lá, o CAD-Plan, já fazia um cálculo 3D, né? Então, assim, mas nesse caso, a ideia é que se você precisa gerar um dado doses 3D para um conjunto muito grande de pacientes, por exemplo, imagina, 200 pacientes, e se você quiser variar a cada paciente 10 tipos de contorno, a cada um médico desenhou o contorno para aqueles pacientes. Então, assim, se você for tentar fazer para um caso simples, a gente usa praticamente a otimização inversa, se for fazer o MRT, pode demorar horas, né, assim, para você ter uma distribuição de dose. Né? E isso, então, chega ao contexto do que chamam de in silico studies, dosimetric studies. Seria como você fazer comparações dosimétricas somente no computador, somente no chip. Né? Então, assim, você fazer estudos computacionais e então você tem uma ferramenta muito precisa, assim, muito exata, que consegue prever bem essa dose, comparado a um sistema de planejamento, é uma coisa útil, né, para acelerar esse processo de estudo dosimétrico. Né? Então, assim, isso seria mais ou menos contextualizando como que essa ferramenta chegou dentro do nosso projeto de pesquisa. Então, o desafio da APM, eles forneceram, foi organizado por um grupo do Canadá, e eles forneceram uma base de dados, eles criaram uma base de dados de 340 pacientes e planejaram para todos esses 340 pacientes casos de MRT de cabeça e pescoço, com 9 campos. Tá? E a prescrição foi a prescrição típica, mais ou menos, de um caso de cabeça e pescoço que a gente vê na clínica, no dia a dia. 70 Gray para o alvo de alto risco e doses menores até os linfonodos. Tá? 35 frações e uma lista de órgãos, sabe, que seriam mais próximos dessa região de alta dose, que seriam os órgãos, entre aspas, mais importantes. Né? E com isso, essa base de dados foi reduzida a resolução para ser possível você colocar isso tudo na memória de uma placa de vídeo, né, de uma GPU. Então, esse é mais ou menos o tamanho do voxel médio que ficou. É sempre um tensor desse tamanho, de 128 por 128, e, em média, isso varia de paciente para paciente, esse é o tamanho do voxel. Tá? Então, chegando mais um pouco agora para o banco de dados, desse total de 340 pacientes, os organizadores nos forneceram somente 200 pacientes para fazer o treinamento dos modelos. Como você treinar uma rede neural artificial
com base nesses 200 pacientes, prever a dose em 2 fases. Uma fase de validação, com 40 pacientes novos, tá? E depois uma fase final de teste, que seria mais 100 pacientes novos. Então, durante o nosso processo de otimização aqui, isso é mais ou menos um resumo. Tal. É uma coisa que é importante você ver, às vezes, quando você tenta fazer um modelo, dentro dos 200 pacientes que foram fornecidos, 10 pacientes tinham dados quebrados, que seriam assim, dados com erros grosseiros. Sabe? Assim, era dose não alinhada com CT, estruturas de CT invertido de cabeça para baixo. Então, é sempre bom ter esse cuidado. E durante o processo de treinamento, chega assim, 200 pacientes, nós retiramos 10 pacientes, porque eles estavam muito ruins, né? E o modelo foi ajustado para prever a dose baseada nesses 200 pacientes. E depois testado na validação e num teste com 100 pacientes novos. Tá? Então, esse é um esquema mais resumido, que pode deixar mais claro. Durante a fase de treinamento do modelo, ele recebe o CT, os contornos e a distribuição de dose 3D. O treinamento da rede neural tem um ciclo, né, que ele vai ajustando os coeficientes daquela rede neural e depois de um certo número de epochs, como se fosse um número de iterações, imagina como se fosse uma função objetiva. Tá, otimiza uma função objetiva aqui nesse ciclo. E depois que tem o modelo treinado, na fase de teste, ele só recebe como input CT, órgãos, CT e órgãos, e com isso, dose. Tá? A predição de dose em 3 dimensões. Tá? Então, assim, como a métrica de performance para fazer o ranking desses modelos, foi escolhido o que seria a comparação voxel by voxel, tá? O que seria a diferença absoluta média, mean absolute error, e que seria o dose score. Ele vai ser como se fosse uma medida da qualidade da predição do modelo. E como uma métrica secundária, eles também tentaram comparar o dose-volume histograma para cada modelo, mas o principal que seria o dose score, seria a diferença absoluta média voxel by voxel. E com isso é interessante, porque assim, você, eu achei até justo que você calcular a dose desculpa, se você calcular o dose-volume histograma DVH, ele, na verdade, ele está usando a dose e existe algum erro de cálculo, que quando você acumula o dose-volume histograma, dependendo do tamanho do voxel que você tem, se você tem uma estrutura de alta resolução, você pode ter uma qualidade melhor da sua curva de DVH do que um CT e uma imagem de baixa resolução. No nosso caso, assim, como eu falei antes, já de início, a imagem inicial era de alta resolução e ela foi reduzida, a resolução dela, para caber na memória de uma GPU, porque assim, as GPUs até o ano passado não conseguiriam, você não conseguiria transferir essa quantidade de dados para uma GPU para fazer um treinamento de uma rede neural. Tá? Então, resumindo aqui as métricas, e com isso, durante o processo de treinamento, no processo de ajuste desse modelo de redes neurais, nós batizamos seria Deep Dose Net, sei lá, net de networking e Deep Dose, lá, é como se fosse óbvio, né? Assim, é um nome bem intuitivo, o que a gente chama de loss function é como se fosse uma função objetivo. As mais tradicionais são as funções, seria MSE, seria MAE, erro absoluto médio, erro quadrático médio, mas, assim, essa foi até a minha contribuição para esse modelo, que, assim, o meu colega estava trabalhando com essas funções tradicionais que são usadas para você treinar vários tipos de redes neurais, até redes neurais para
para identificação de foto, rede neural para identificar um sorriso, assim, essas redes neurais do Google, redes neurais de aplicativo, usam esses parâmetros tradicionais. Mas ele estava tentando aplicar na radioterapia um modelo muito genérico de função objetivo. Então, a minha adição a esse modelo foi colocar algumas características físicas de planejamento de radioterapia, sabe? E que, assim, você usando uma função híbrida, como se fosse uma função objetivo híbrida, que utiliza domain knowledge, que seria, domain knowledge significa conhecimento da área que a gente está aplicando, né? E com isso, o modelo conseguiria entender melhor e aprender os padrões das distribuições de doses geradas pelo sistema de planejamento. Então, assim, quando eu adicionei esse conhecimento físico a esse modelo, o erro que seria lá da função objetivo melhorou bastante. Você tem nesse gráfico aqui MSE, MAE mais domain knowledge, assim, o erro médio da dose voxel por voxel caiu de média de 4 para 2, assim, quase assim, reduziu bastante, né? E isso foi até o que fez o modelo sair de 20º para primeiro colocado na época que a gente submeteu o resultado. E o resultado é estatisticamente significativo. Comparando numa amostra grande de dados, assim, a gente consegue ver que quando a gente viu os resultados da predição de dose, prevendo dose com esse tipo de função objetiva, a gente consegue um resultado bem razoável, bem próximo do que seria uma distribuição de doses do sistema de planejamento. Então, como que eu posso dizer? Existem alguns casos assim que você vem que seria o deep learning tradicional. Geralmente as pessoas falam que você precisa de muitos dados, muitos dados, muitos dados, muitos dados. E às vezes tem gente que aplica ferramentas de você artificialmente aumentar o tamanho da sua amostra, sabe? Você criar subamostras para você aumentar o seu N. Sabe? Mas, assim, nesse caso, por exemplo, a física, assim, a física de um paciente de cabeça e pescoço, ele está deitado, decúbito dorsal, sabe? Assim, não faz sentido eu, na minha rede neural, eu artificialmente inverter o ângulo do paciente, sabe? Criar rotações e translações do paciente, sabe? Só para aumentar artificialmente o N, porque isso quebra a física da física da radioterapia. Nós não tratamos, dificilmente nunca vi tratar um paciente de cabeça e pescoço em decúbito ventral, assim, comum, que seria uma nasofaringe, uma base de língua e tal. Então, assim, acaba que não funciona muito bem, né? Porque isso quebra a física. E o resultado final, assim, dos scores, 2 Gray, em média, diferença absoluta comparada com o sistema de planejamento. E mais para frente, só falando um pouco da praticidade, esse aqui é um exemplo que eu fiz ontem para colocar para essa palestra. Isso, o input, assim, eu gerei eu peguei um CT de um paciente puro, peguei os contornos desse paciente e dei para o modelo, para a rede neural. E em 4 segundos eu tive de volta essa distribuição de dose do que seria um tratamento de cabeça e pescoço de MRT. Eu acho assim, para quem principalmente físico no Brasil, que faz muito planejamento, eu acho que vocês, no olho, você consegue perceber que tem umas certas características semelhantes ao tratamento de MRT. Você vê que aqui no corte coronal, a parótida teve, a medula tem mais ou menos uma região de dose fria, não é? Que você está reduzindo a dose na medula. Você tem as doses mais altas também nos linfonodos, né? Assim, se você observar o pós-coronal, seria o PTV 63 e o PTV 56. Né? E também no que seria o PTV de alto risco, esse aqui não sei, parece não sei se é a base de língua, eu só mandei o CT e as estruturas, ele também está uma região de mais quente, né? E a região mais fria perto da medula.
Tá? Então, com isso, para fechar aqui, depois que terminou a competição, nós conversamos entramos em contato com os organizadores e pedimos, então, cara, agora que você já terminou a competição, manda para a gente os dados que você estava usando para avaliar os modelos, para a gente ver como que nosso modelo está prevendo a dose, para a gente poder comparar. Qual é o gabarito, qual é a dose de referência que você estava usando para calcular, aí o sistema de planejamento, você gerou para o seu sistema de planejamento, e com isso, óbvio que eu peguei o paciente 3 anos e 26 da lista de pacientes que ele de todo o banco de dados. Então, assim, na primeira coluna, nós temos aqui os 3 cortes mais comuns da radioterapia axial, sagital e coronal. Seria o que seria a referência. Nós temos o gerado pelo sistema de planejamento, e a segunda coluna foi o que o modelo preveu. Foi para aquele mesmo paciente, só utilizando o CT e os órgãos de risco para esse paciente. E aqui, a terceira coluna é mais uma diferença do slice voxel por voxel, né? Tem algumas diferenças na região de mais gradiente, você pode ver que alguns pontos perto você consegue ver uma diferença maior, mas isso já era mais ou menos esperado, né? Você chega... até por isso que a gente faz gama índice. E se você pega uma região de alto gradiente e só faz uma diferença de dose, né? Na região de alto gradiente, você vai ter a chance de ter uma diferença maior é muito grande. E aqui, calculando um DVH, eu tenho qual seria o DVH de referência e o DVH da dose que o modelo gerou. Tá? Então, assim, é interessante ter o nosso trabalho, deixa eu chegar, já estou concluindo, assim, essa rede neural foi uma rede neural simples, assim, apesar de ser deep learning, mas a gente não precisou de usar muito poder computacional, porque ela foi treinada só em um computador com uma GPU, que seria uma Titan, na época, assim que lançaram a RTX da NVIDIA, e nós tivemos a mesma rede neural, só mudando como a gente treinava essa rede neural, que foi a parte que eu adicionei de trabalho, de você como fazer uma melhor otimização dessa rede neural para ela convergir para um resultado mais preciso. Tá? E, no caso, adicionando a física da radioterapia e algumas propriedades das distribuições de radioterapia ao modelo, gerou um resultado muito bom. Tá? E, assim, tem algumas limitações, muita gente pode falar assim, talvez precisaria precisaria de mais dados, porque tem sempre esse mantra de a gente precisa de mais dados, mas acho que, assim, que a física da distribuição de doses de um tratamento de cabeça e pescoço não é uma coisa tão... Como que eu posso dizer? Não é igual você classificar, você faz uma rede neural para você classificar qualquer foto que você tirou de algum lugar, sabe? Segue um certo padrão, porque o limite da parótida é mais ou menos o mesmo, o limite da medula é mais ou menos o mesmo. Então, assim, não tem muito também para onde a rede neural divergir, né? Ela vai mais ou menos... foi até interessante como que ela entendeu, conseguiu entender a ideia do planejamento de radioterapia. E assim, já para mais ou menos encerrar, quem quiser saber mais detalhes, e se tem alguém participando inscrito para o congresso virtual da APN, tem 2 pôsteres. Um pôster é sobre esse Deep Dose Net, que seria mais ou menos o que eu apresentei hoje, e vai ter uma apresentação oral na APN pelos organizadores do desafio de inteligência artificial do ano passado, da APM. E lá eles vão apresentar, mostrar um gráfico com um ranking de todos os modelos, né? E felizmente esse modelo foi estatisticamente
Me enrolei em inglês aqui. Desculpa se beber uma água. Teve significância estatística, entendeu? Todos os outros modelos ficaram num bolo, esse teve como se fosse um outlier, né? E a ideia também de que você pode pensar assim, talvez exista o overfit, você está com o seu modelo muito especializado para o seu dado, mas assim, se você treinou os dados para um modelo de 100 em 200 pacientes e depois ele foi testado em 140 pacientes novos. Então, assim, tem esse pequeno detalhe, assim, quando você tem, geralmente, nos problemas de otimização, ou nos problemas de inteligência artificial, se você tem um overfit, seria muito, muito improvável daquele modelo ter uma performance tão boa num conjunto de dados totalmente novo. Então, essa foi mais ou menos a conclusão que a gente teve desse projeto. Foi bem interessante, eu estou aberto para conversa, dúvidas, o que for, e é mais ou menos isso. Eu queria agradecer, mais uma vez, colocar uma foto da primeira chuva de verão que teve aqui no passado, e um pouco da Marie Curie, assim, no fundo a gente sempre tem um espírito de aventura, sabe, assim, e acaba que ela eu acredito que ela tinha esse espírito de aventura que a pesquisa dela gerou a radioterapia, sabe, assim, ela no laboratório dela criou a nossa profissão, assim, foi a primeira física médica da história, então, assim, é sempre bom manter essa energia e essa animação do futuro, sabe, assim, e inteligência artificial é muito novo, é fascinante, e eu espero que mais gente entre nessa área e estude. Assim, para mim, eu comecei ano passado a fazer pesquisa nessa área. Então, assim, um abraço. Seria mais ou menos isso que eu tenho para apresentar. E muito obrigado. Pessoal, voltamos então. A gente vai fazer uma pequena modificação. Vamos já agora abrir para as perguntas. A gente aproveitar o Vitor. Vitor, primeiro, parabéns, tanto pela apresentação quanto pelos resultados. Tenho certeza também que tu é um motivo de orgulho para a física médica também do Brasil, né? Então, eu como colega, e tenho certeza que todos nós ficamos orgulhosos. Já algumas perguntas aqui para ti. Eu vou começar com a pergunta do Paulo Nogueira, Paulo Xerec, nosso conhecido presidente lá do grupo do Telegram dos Físicos. Primeiro, te parabenizando pela excelente aula e te perguntando sobre a aplicabilidade em termos operacionais desse sistema. São requisitos, né, para num modelo clínico, se operar aí até 350 cortes de alta resolução, se tu vê isso como viável. Então, Paulo, muito boa pergunta. E isso pode ter certeza que a gente também discute aqui todos os dias, tá? Mas, assim, falando em termos de aplicabilidade do modelo, quando você calcula a dose no seu sistema de planejamento, você não coloca a sua matriz de dose com tamanho de 1 por 1 por 1 milímetro. Assim. Então, assim, a resolução da matriz de dose, ela como eu posso dizer, o voxel de dose é maior já por natureza, não precisa ser muito menor do que isso. Então, a solução para a aplicabilidade seria como input, eu pego
um paciente de alta resolução, e eu reduzo a resolução dele só para fazer previsão de dose. Entendeu? Então, assim, e depois eu coloco aquela dose prevista em uma alta resolução em cima do CT de alta resolução, sabe? Então, assim, eu posso ter a dose numa resolução menor em cima de um CT de alta resolução. Eu não preciso passar o CT de alta resolução para prever a dose, porque eu não preciso desse tamanho de voxel para ter a informação de dose. A outra coisa em relação à aplicabilidade, eu não sei se você está perguntando se assim, seria como usar isso para você gerar um plano para tratamento, já para... Seria mais ou menos isso? Eu não sei se era isso ou se era uma questão até de hardware mesmo, como você estava explicando. De hardware, não, de hardware... Mas é uma dúvida que eu também tenho. Eu queria aproveitar para te perguntar isso. Porque tu cria um sistema que ele consegue prever a dose, então ele prevê o resultado. Mas, em princípio, se eu entendi bem, tu não tem exatamente o como. É possível tu usar isso para gerar um modelo de planejamento, enfim, de fazer o como chegar na dose? Assim, é correto. Eu tenho um resultado, né? Eu não tenho... isso não é uma coisa que seria para a clínica, né? Assim, como eu falei no início, a ideia era ter uma maneira rápida de ter uma dose razoável, muito próxima de um TPS, para estudos de dosimétricos, sabe? Estudos dosimétricos em vários planejamentos de tratamento. Mas ele, talvez, deixa eu pensar, ele poderia ser útil para como você ter uma estimativa inicial, assim, da dose. Antes de você começar a fazer o planejamento, você já pode ter como se fosse um ponto inicial. Olha, já é mais ou menos isso que a parótida vai receber, um tratamento de 9 campos de MRT. Então, assim, não vai querer muito mais do que isso, porque é como se fosse um ponto inicial. Se o médico te perguntar se eu acho viável, é uma maneira rápida de eu ter uma boa ideia do que vai acontecer. Mais isso. Como se, assim, ele pode ser uma maneira rápida de você já ter uma ideia de como seria a distribuição de dose de uns 9 campos para aquele paciente. Ainda nessa linha, Vitor, pergunta da Bianca, qual é a dependência nesse modelo de competição em relação a características do equipamento, ou por fabricante, enfim? Sim. Muito boa pergunta. Assim, para esse tipo de modelo, ele foi gerado para só um acelerador num sistema de planejamento. Então, assim, eles geraram o banco de dados de 360 pacientes somente para uma máquina no sistema de planejamento. Então, assim, o quanto ele pode variar de máquina para máquina, a gente ainda não tem essa informação, assim. Mas o que eu posso te dizer é que não sei se vai variar muito, né? Porque, assim, o sistema de planejamento é um modelo da realidade, assim, nós fazemos uma aproximação do que seria o fecho do paciente, né? Mas eu posso extrapolar a característica de penumbra, às vezes um multilífo com mais resolução pode ser melhor do que menos resolução, mas, assim, voltando a falar do que seria a ideia, ele seria como se fosse uma primeira aproximação, assim, inicial, assim, mais grosseira, como se fosse do que seria a dose naquele paciente. E, no caso, partindo para uma máquina, partindo para uma coisa mais específica, seria um ajuste mais fino, né? Sim. Então, assim, se for possível utilizar isso como se fosse o primeiro passo... Eu me lembro, na época, no Eclipse, não tinha uma coisa que você podia usar uma dose anterior e já partir para não começar do zero uma otimização, sabe? Já partir de uma coisa... Eu acho que seria mais ou menos nesse caminho, né? Aí o ajuste fino seria feito para cada equipamento, para cada... Esse seria um passo mais para como fazer um modelo de um planejamento, não para prever a dose, que de fato a variação vai ser bem menor. Né? Mas no modelo de planejamento está no radar, mas ainda projeto para o futuro. A gente confia em ti, Vitor. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu tinha anotado aqui. Eu não sei, na verdade, se eu também não entendi tão bem. Tu falou bem ali que também vocês retiraram alguns pontos, né, dos pacientes iniciais para construir teu modelo. Mas nos teus dados ali tem uns pontos bem outliers, assim. Deixa eu ver lá, qual é a figura? Você lembra? Onde você tinha os gráficos, os box plots ali. Vou voltar aqui. Chamou atenção, assim, não sei se eu... ali. Deixa eu ver. Aqui. Entendi. Então, cara, assim, isso foi até interessante, que existe até como se fosse um mantra, né? Como se fosse uma máxima de inteligência artificial, que é mais ou menos assim:
garbage in, garbage out. Se você der lixo para o teu modelo, ele vai te dar lixo de volta, entendeu? Então, assim, durante o treinamento do modelo, a gente percebeu que tinha algum dado quebrado lá, né? Uma coisa muito erro grosseiro, que a gente teve que tirar porque não fazia sentido nenhum. Então, assim, esses box plots, esse resultado aqui, eu fui ponto por ponto checar, sabe? E eram dados da mesma família. Dados com erros muito grosseiros, erro de orientação, a dose estava numa orientação e o CT estava em outro lugar, sabe? Era coisa bem grosseira. Então, assim, todos os casos que estava tudo certinho, assim, sabe? O CT e as estruturas bem alinhadas, sabe? Mas Ele conseguiu chegar a uma dose. Não, esse aqui não, esse aqui é do resultado. Eu só fui inspecionar. Eu fui a cada ponto desse, eu vi qual era o índice do paciente aqui, paciente, entendeu? Aí para cada índice, quando eu vi a imagem, eu vi que era realmente coisa dado quebrado, dado incoerente, né? Então, assim, o resultado foi ruim, mas nos resultados que o input que a gente deu pedindo uma dose prevista estava muito bom, o resultado foi isso aqui, mais ou menos. Isso aqui foi o melhor que eu achei, né? Uma diferença de 1 gray voxel por voxel, tá? Comparando, sabe? Então, assim, é mais ou menos isso. Seria nos dados de validação, quando eu fui olhar lá, o CT estava uma coisa meio doida, meio não fazia muito sentido, sabe? Perfeito. Vitor, te agradecer e te parabenizar mais uma vez pela presença, desejar tudo de bom, sorte no segmento das tuas pesquisas aí, bom te rever. E agora, na sequência... Obrigado mesmo. E então, na sequência, nós vamos ter agora a apresentação do professor Thomas Lane Hayes. Aí nós, por uma questão de logística, não vai haver perguntas abertas, o professor Thomas teve que gravar a apresentação, ela vai ser só passada para nós agora. Então ele fala sobre Plan Automation using Scripting in Knowledge-Based Planning. Hello, my name is Lane Hayes, and I'm a medical physicist in Greensboro, North Carolina, in the United States, and I am very happy to be here with you today at the Brazilian Conference of Medical Physics. I will be presenting on my personal experience with Cone Health Cancer Center and our implementation of automated treatment planning with a specific focus on how machine learning has impacted the success of this program. First off, I'd like to disclose that I am receiving an honorarium to deliver this presentation, but I have no conflicts of interest, and my opinions that I will deliver and the results that I will deliver in this presentation are my own and not those of Varian Medical Systems. Also, please do not take any of the things that I say in this report as direct clinical recommendations. So first, I'd like to share a little bit about who I am and where I'm from. So again, my name is Lane Hayes, and I'm a clinical medical physicist. I received my master's in science in 2011, and I was board certified by the American Board of Radiology in 2015. I work right about where that red star is in the southeast part of the United States. Point it out for you over here. I work at a facility called Cone Health Cancer Center, which is a community cancer program. We have no academic affiliation, and we treat about 200 patients a day on 7 linear accelerators. We have a busy program, but we still find time to innovate and publish on things that we find important and valuable for our patients every day. So today I would like to break up our talk into 3 separate parts.
First, I'd like to talk about the Eclipse Scripting Application Programming Interface, or ESAPI. It is a really integral part of our innovation work every day at Cone Health. Then I would like to go over RapidPlan with a special emphasis on the machine learning aspects of that tool. And finally, review how the implementation of these two tools has truly made a difference on a day-to-day basis with our patients at Cone Health. So first, let's review what the Eclipse Scripting API is. So an application programming interface is a common tool in coding, and it is the developer's way of accessing the program that a vendor may provide. So in this case, Varian Medical Systems has provided us with a window into their system using the Eclipse Scripting interface. We can use this to mimic routines that our team performs without any human interaction. And we do this using C#, which is a programming language supported by Microsoft with a large developing community or support community behind it, not just in the radiation oncology field. The Eclipse Scripting API, one of the biggest features that really sets it apart is that you have read and write access to the database. Read functions are extremely useful for checking and validating some of the things that you're doing in the treatment planning system, but the write access can really be used to develop your program and to utilize the machine learning and the automation pieces. So one of the areas that the Eclipse Scripting API is typically first used in a clinic might be for evaluating a DVH. I think we all know, if you've ever done a treatment plan before, that the DVH is something that changes frequently and is used to evaluate whether your plan is meeting the national and international guidelines. So what we can do with the Eclipse Scripting API is simplify that analysis and make it more consistent by programming a script which calls ESAPI and gives you access to tools and methods that can extract data from the treatment planning system, evaluate it, and return it to you in a very short amount of time. This makes a somewhat confusing and time-consuming task for a dosimetrist extremely simple to execute. So what does that look like on the coding side? I think we all know what it looks like from the DVH perspective, but Varian Medical Systems has programmed this, and you have something like this typically, which is a example of a method. So if you wanted to do a DVH analysis, you might say, I need to get the volume at a dose. And this would be the method that you would call and provide the specific information to what you would want to do. So here I've provided an example where you might have a treatment plan. This is a local object in the plan. What plan are we looking at? Then you would say get volume at dose, which is the ESAPI method, which is going to go and access the data and bring you something back. In this case, a number that will represent the volume.
and then you provide the parameters. So in this case, maybe we want to check out what the lung dose is at 20 gray, and then present it back in the relative format. So as you can see, with a little bit of further development, you can repurpose that data and present it back to the user, maybe with a nice check mark that says, yes, the lung V20 is less than 35%, we returned a value of 28%. And so that is making it easily interpreted. It reduces the possibility for human error. You can do it in seconds, and your entire team does it the exact same way because it is programmed and easily accessible. So that is a read script that you might encounter using ISAPI. Next, I want to talk about knowledge-based planning, or RapidPlan. This is a machine learning solution that comes with Eclipse. Its algorithms can be trained either by the user or exported and shared between institutions. Many of the knowledge-based planning algorithms are actually shared online using the Variant Marketplace and are completely free to be downloaded. They take into account organ geometry and dosimetry patterns, and we'll talk about how in a little bit. And what they're used for is to project your possible best treatment plan based on previous input data, so that a planner can move to the best solution as quickly as possible. And plans can be continuously re-added and retrained, which makes it come full circle and become a learning algorithm that can move forward and do a lot of interesting things. I'd like to take a few moments now to discuss some of the scientific concepts behind RapidPlan. We won't go into the mathematics at this time, but that is described more completely in the Photon algorithm manual that's provided by Varian. So first, there's two components to setting up a RapidPlan model. This is done after you have successfully identified a cohort of patients and then added them to a model shell. First, the statistical information is analyzed, and that's taking into account the structure set, field geometry, dose matrix, and the treatment prescription. The structures and targets are then broken down voxel by voxel and partitioned based on whether they would be in the radiation field, out of the radiation field, in the MLC transmission region, or overlapping in the target area. And so this diagram up at the top of the screen is an example of how that is distributed. So number 1 here is the radiation source going through the target here that's shown in red and orange. You can actually have multiple targets included in your models, and the dotted line here is the MLC shaping, and the solid line is the jaw shaping of the field. The blue here is representative of a potential normal structure, and
you can see that the points that are encompassed in this particular structure can be in several different categories. They can be either in the field, directly in the radiation field. They can be out of the radiation field, such as number 5 here, or they can be in the MLC transmission region. There's no overlap between these two, but those are basically the categories that that the data for each structure is divided into and then categorized statistically. So that helps the model understand the geometry of a target versus a normal structure and how those DVHs would relate. Then the models are, once all the data is extracted and general information from those DVHs are related to the geometric information, the model is then trained, and principal component analysis and regression techniques are used to create a estimate of what the DVHs for the range of treatment plans may look like. The second part of the rapid plan model is the actual output. So you've created and you've trained your model. Now you are applying it to a new patient, and before you have calculated dose on the plan, you are actually attempting to estimate what a dose volume histogram should look like. So in the lower figure here, we have a DVH where you have the semi-transparent area here, which consists of a lower bound, which is the predicted sort of lowest dose to the structure that's achievable with target coverage, and the upper bound of what should be sort of the minimum coverage or the sort of the maximum dose to the tissues while still maintaining target coverage. And so that DVH estimation is generated, and an IMRT objective is also generated. That's the second piece of the output, which is attempting to pull the existing DVH structure during optimization down into that zone that we would have calculated is ideal based on the input information. Next, let's talk about the implementation of the rapid plan models. The most time-consuming part of that process is actually collecting and identifying the patients that you want to add to your data model, your DVH estimation model, excuse me. The patient treatment style and site should be very uniform, such as all conventionally fractionated prostate treatment. But the actual distribution of the organ sizes and their proximities to the target, those things need to have a normal distribution across your patient population. And this will help the model predict in different scenarios with different body habitus for your patient what an ideal treatment would look like. The data extraction, which is very complex in the mathematics supporting it, is actually very simple, thankfully, to implement. It's basically boiled down to 2 button clicks, one to extract and one to train your data model. That model can then be exported and uploaded to Varian's website where they've provided a model analytics tool. This
report that it generates can then be used to identify outliers and that you may want to remove, or to identify gaps in your distribution that you may want to go search out and add new patients to your model. And finally, when you have a model that is validated, it runs very fast, less than 10 seconds typically from the optimization window to generate your treatment plan results. So in theory, all of this is great, and this tool, you may all be familiar with it already. It was released back in 2015, I believe, and so we had this, we validated, trained, and released it in our clinic as quickly as we could, and we found something surprising. When we waited and waited and waited, we found that there was very little initial clinical adoption from our treatment planners. And this really stunned our team. We didn't understand why something that seemed very clearly beneficial for the workflow was not being used. And so when we talked to our treatment planning team members, we found that they would say things like, well, it's just another step. I still have to change the outcome a little bit here or there. I know how to do these plans, and I know how to do it my way, and that's all I want to do. Or, well, I get to the same place in the end, so why bother with the rapid plan or this machine learning tool. So what that really did for our team was clarify that this tool is, we need to make it truly valuable to the team members. We have provided something that is new and is helpful, but maybe it's not as helpful to an experienced dosimetrist as it is to someone who's just getting started. So what can we do to be a value add? And that is where Eclipse scripting comes into play. In version 15.5, writable scripts were introduced into RapidPlan. So I believe that was in 2019 or so. And we first attempted to create IMRT scripts that did not include RapidPlan and just utilized general dose objectives. If we know we want to have a V20 less than 35%, we would just put something like that or a little bit lower into a treatment plan and just see what we got out. But what we found was that with the variety of target locations relative to different organs at risk, we were not nearly taking into account the complexity that would deliver a optimal treatment plan, let alone vary the weighting and the complex process that a dosimetrist would go through to get a good plan out. So when we put these two things together, Eclipse scripting API by itself does relatively low-level tasks very well, and it does them consistently. This can remove some mundane tasks from the dosimetrist plate. And RapidPlan utilizes those customized geometry and estimated dose based objectives that can really create a optimal treatment plan. So combining those two things can take a generic structure set all the way through to a optimal treatment plan with very minor
changes in between. So that clearly added value to our team. We were not just adding an extra step for them to get to the same plan, we were actually removing mundane tasks that they didn't want to do in the first place. So our team decided to analyze this, and we've published a paper in the Journal of Clinical Medical Physics called Can Automated Treatment Plans Gain Traction in the Clinic, where we took prostate patients and we optimized using the auto plan versus manual treatment plans that were actually delivered, and compared those on a blind basis. We blinded the two different studies and had physicians and planners choose plan A or plan B without knowing which was which. And about 90% of the time, the clinicians told us we either like the auto plan better or we find no clinical difference between these two. On the traditional DVH comparison, where we looked at the specific metrics involved, about 89% or almost 90% of the auto planned results were either better or statistically the same as the manual planned results. And overall, active planning time was reduced down to 5 minutes from almost 2 hours for most of these plans, and the script's total runtime was about 20 minutes or less. So it's a huge time savings on top of the 90+% efficacy of these plans. So what effect did that have on our planning team? Well, initially, people liked these results, but what we've seen over the last several years is that planning demands have increased. The plans produced at our clinic have gone up between 5 and 10% per year. And plan turnaround time, the time between the simulation when we do this CT and when we actually have a plan approved, that has been going down. And so when you say to a team that we're going to increase your workload and give you less time to do it, it would be reasonable to expect people to say, well, we need more team members, or we need more resources, or maybe we're being overworked and we're not very happy. And I can report that over the last 4 years we've tracked this, and as our plan output has gone up as much as 20%, we've actually decreased our turnaround time and for plans about the same amount, about 20%, and our staffing level has been the same. So not only has no one's job been so difficult with this planning increase that they have had low satisfaction and have left, but we've also not displaced anyone with automation, which is what some people worry about when they look at these studies. So overall, we've just used these automation tools to increase the efficiency of our planners, which has helped us to manage the increasing demands of our profession. And what effect has this had on our physics team? Well, we have been able to achieve a higher baseline quality of our plans, and this is independent of planner overall experience level or even experience level with our team. And we have new team members who may rotate in. They're using these same tools, and therefore the output of their plans still meet a same standard. Also, our setup of these plans and how they are formatted is very consistent, which makes it really easy to analyze a plan. It means fewer revisions, fewer issues
which saves time. So we really like the consistency of care that provides to our patients on a daily basis. And of course, the work is never done. We feel that our the machine learning tools that we've been able to apply have really put our automated treatment plans in a good place. But we think that improving the clinical data stream over the next several years will make great strides in this area, descriptizing the physician's intentions and feeding those into potentially a artificial intelligence-based planner will allow for even faster turnaround time to get our plans ready for our patient. And I appreciate your attention today, and if this has been interesting for you and you think you want to get started and with working on these projects or these types of projects, I would encourage you to visit myvarian.com and check out some other presentations that they have sponsored of our work here at Cone Health. We presented Eclipse Scripting API, a beginner's guide, and then automated planning with Eclipse Scripting, also a beginner's guide, which actually go through the coding steps, and we have live coding demos in those videos which show you how to actually step-by-step generate some of these plans and apply rapid plan models to generate a full automated treatment plan with an optimal result. So thank you so much for your attention. I again am very honored to be able to be a part of your meeting, and I look forward to any of your questions. Thank you. Bom, pessoal, então finalizamos a sessão, finalizamos o dia, mesmo com o avançado da hora e mais uma vez uma grande audiência. A aula do Thomas também complementou o aspecto mais prático de planning, né? Casando muito bem com a aula do Vitor. Uma boa noite a todos. Amanhã começamos às 13h45. Um bom descanso e um bom segmento de congresso para todos. Um abraço.